Sejam bem-vindos a mais um podcast do Sebrae que trata de empreendedorismo, num bate-papo descontraído com empreendedores da nossa região, mas sobretudo para você empreendedor, você que quer empreender, entender de que o mundo do empreendedorismo ele é repleto de desafios, mas também de muita paixão. E hoje eu estou aqui com o Henrique, do Gogó da Ema. Eu estava até conversando com ele aqui, eu digo a cachaça, quanto tem de Gogó e quanto tem de Ema? Aí ele começou a rir, ele disse uma boa pergunta, né? Mas antes de a gente chegar nessa resposta aí, que ele vai dar lá, daqui a pouco lá no finalzinho ele vai falar sobre isso. Henrique, fala da Gogó da Ema, eu já sei que são 20 anos, mas sei também que teve aí o seu Valdir, isso, né? Que foi quem iniciou esse movimento da cachaça. Vamos falar um pouquinho da Rota da Cachaça. Fala aí um pouquinho do que é a cachaça Gogó da Ema. Vamos lá. A ideia de se produzir cachaça começou realmente com meu pai, seu Valdir Tenório. Em 2002, mais ou menos, a gente tem uma propriedade em São Sebastião, né, que fica a 120 quilômetros aqui de Maceió. E aí já tentou produzir queijo, tinha gado de corte, gado de leite também, e viu que na atividade, na região, se produzia muita cana-de-açúcar, né? Naquela região tem várias usinas. Uhum. E ele sempre foi muito empreendedor, sempre colocou, eu e mais 2 irmãos, sempre colocou os filhos para trabalhar desde cedo. A gente já teve loja de roupa de surf, uma parte de conveniência, padaria, então sempre foi esse espírito empreendedor e queria que a gente tivesse um time assim, despertar algo para o comércio, ou se ia ser funcionário público, ou um advogado, ou um engenheiro, alguma coisa do tipo. Então, chegou à conclusão que cachaça seria uma atividade que estava iniciando na década aí de 2000, né, 2004, a expandir o mercado. Mas seu pai já trabalhava com cachaça? Não, ele é engenheiro civil. Engenheiro civil. Então, eu sou o filho mais velho, mas eu acompanhei ele no escritório por algum momento, mas não me caía a ficha que eu seria engenheiro, entendeu? Então, eu estava fazendo uma faculdade de turismo, e nessa época que ele estava fazendo uma pós-graduação, ele fez uma pós-graduação em tecnologia da cachaça, era uma atividade paralela. Ele não parou com a engenharia. Então, eu fiz uma pós-graduação em turismo de aventura, o ecoturismo, lá em Minas. Era longa distância, mas a gente ia fazer a parte prática e provas. E ele começou a visitar alguns engenhos em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Foi beber na fonte. Foi beber na fonte e ter conhecimento. Durante esse período de 2 anos da pós-graduação, ele projetou o engenho dele e começou a atividade. Ele disse, no ruim da carruagem aí, no final, se a gente não conseguir vender a cachaça, ela não vai ter validade. Então, é uma coisa que, quanto mais tempo fica, não que fique melhor, mas ela mantém uma certa qualidade. Se for para madeira, lógico, aí vai envelhecer e aí tem um tempo certo de tirar. Mas ele falou isso assim, porque por conta que a atividade que a gente teve com queijo ele tem a validade mais curta. Bem mais curta, né? E você tem que ter um planejamento. E também é depender do queijo, né? Aí então ele disse, vou colocar a cachaça e aí, se algum de vocês tiver interesse, vamos me ajudar. Então, paralelo a isso, eu estava fazendo a pós-graduação de turismo, e eu montei uma loja de bebidas aqui em Maceió, ali próximo ao Shopping Farol. Uhum. Chamava Adega do Farol. Sim. A Adega foi de 2006 até 2017, mais ou menos. Que foi na galeria, Na galeria, 2 quarteirões atrás, isso. né? E aí eu fui me especializando nessa área de bebidas. Nesse período que ele estava produzindo, eu mal acompanhei a produção, mas com a loja, eu creio que a loja me ajudou muito nessa parte de criação de layouts, de produto, de entender um pouco mais do mercado. Eu trabalhava com todo tipo de bebida, mas, ao mesmo tempo, também eu já comecei a fazer contato com distribuidores, já pensando na atividade dele, entendeu? A outra parte. Ele com a parte de produção, e eu fiquei com essa parte de planejamento de marca, de ter contato com fornecedores, com distribuidores, com outros produtores. Hoje eu considero que eu tenho amizade com produtor no Brasil todo. Então, isso se viu muito de experiência para saber onde a gente estava metendo, né, o pé inicial. Então, ele produziu até 2008
E foi onde surgiu a ideia da gente falar agora do que é gogó e o que é ema. Quanto tem de gogó e quanto tem de ema? Essa foi a pergunta. Na verdade, ninguém nunca me perguntou isso. Que o gogó da ema, você sabe que é esse coqueiro, né? Que a gente tem aqui, que já teve aqui em Alagoas. Isso. E a ideia nossa era colocar o nome Cachaça Canabrava, mas ia soar um pouco pejorativo. O nome cachaça hoje, cachaceiro, até hoje ainda soa pejorativo no mercado. Às vezes o cidadão está embriagado num bar, seja de cerveja, de vinho ou de uísque, é o cachaceiro. Então a gente briga muito com isso. E um amigo dele deu a ideia ali, um amigo de faculdade, Valdir, por que você não coloca gogó da ema, que tem aquele coqueiro famoso e tal? E a gente foi procurar saber da história, realmente não tinha nenhuma bebida registrada com esse nome. Fez o primeiro registro e acredito que a gente foi muito feliz com o nome, porque eu viajo aí o Brasil todo já há 11 anos divulgando a nossa marca nas principais feiras do mercado, no Sudeste, no Sul do país, aqui no Nordeste também. E, além de estar divulgando o nosso produto, a nossa cachaça, eu estou divulgando um pouco da cultura dessa história do gogó da ema, né? Que ele era um ponto de encontro, né? Antigamente ali era tudo chácara, ali na Ponta Verde, fazendas e tal, então o pessoal vinha para tomar banho na praia e a referência era o gogó da ema, porque era a melhor parte para tomar banho, e era um ponto de encontro de casais, de famílias e tudo mais. Então, a gente dissemina essa história também junto com o nosso produto, né? A cachaça gogó da ema, ela faz parte, ela integra a rota da cachaça ali da região do Agreste, né? Isso. E aí você, com essa sua, com a especialização que você fez no turismo, com certeza agregou algo à marca hoje propriamente dito. Exato. Como que a gogó da ema ela sai de um produto que até então ele era considerado, apesar de ser uma paixão do brasileiro, também do alagoano, como é que ela deixa de ser uma bebida que era, digamos assim, vista com uma certa ressalva para se tornar uma bebida hoje que chega a ser até mais caro do que uísques importados, essas coisas, né? O quanto que isso faz diferença, qual é o mercado da gogó da ema, como é que o Henrique enxerga esse mercado efetivamente? Porque Minas Gerais já tinha a fama de produzir cachaças de qualidade, né? Tem até a cachaça do Alambique, essas coisas todas. Como que a gogó da ema se posicionou e como é que você enxerga esse mercado? Pronto. Como eu te falei, a loja foi uma experiência muito, muito agradável, onde eu consegui todo o know-how de saber como é que o mercado estava funcionando. Eu sempre pesquisei, tanto como comerciante ali de loja, e por trás aqui dali foi um laboratório, entendeu? Sim. Então, o que é que o pessoal procurava de cachaça nessa época? Cachaças premiadas. Que tinha um ranking que saía na revista Playboy e na revista VIP, anualmente. Nada a ver a revista com relação ao ranking, mas que era da editora Abril, então esse ranking era muito conceituado. Todo ano eles lançavam, junto com alguns especialistas, as 20 melhores cachaças do país. Isso de 2007, mais ou menos, eu comecei a acompanhar. E vi que as cachaças que estavam ali eram as mais procuradas. Então, e cachaças com um conceito de cachaça prêmio, que é onde eu vou chegar nessa tua pergunta com relação a valores e como é que a gente se enxerga no mercado. Então, eu entrei nesse conceito de... A gente tinha a ideia de produzir cachaça de altíssima qualidade, mas não uma produção em larga escala. Então, tanto é que meu pai ele montou um engenho, um alambique, com um planejamento da produção de 25 a 30 mil litros safra, uma safra de 3 a 6 meses. Em 2018, a gente ampliou, dobrou isso. Então, a gente começou a lançar uma linha no mercado, a linha comercial, que a gente tem hoje aí uns 8 a 10 produtos, que é aquela linha que se enquadra aí no produto da faixa dos 30 a 70 reais. Eu vou falar de valores para você entender mais ou menos isso. E aí, o paralelo a isso, eu comecei a conhecer as linhas prêmios, cachaças exclusivas. Quando eu falo exclusivo, são lotes limitados de 1.000, de 2.000 garrafas. E que o processo de envelhecimento dela já é num barril de carvalho, digamos barril de carvalho francês, barril de carvalho americano, ex-bourbon, ex-whisky. Também com madeiras brasileiras passando por 2 ou 3 envelhecimentos, e aí cachaças que vão de 4 a 12 anos. Embalagens exclusivas, a embalagem de garrafa importada, toda fosqueada, pintada, com a tampa banhada a ouro ou na cor dourada, brilhosa.
aquelas... depois eu vou te mostrar as Ou embalagens rolhas, aqui. né? Rolhas e o lacre, né? Aquele lacre transparente, às vezes aquele lacre de champanhe, uma coisa mais premium. Então, hoje a gente tem cachaça no mercado que vai aí até os R$600, R$700, entendeu? Então, mas para alcançar esse mercado, a gente vem seguindo aquela linha que eu te falei das premiações. A gente começou a escrever nossas cachaças em concursos nacionais e internacionais. Os nacionais são cachaças disputando com cachaças, ou com gin, ou com vodka, que se produz também no Brasil, né, e o uísque. E os internacionais com mais de 50 destilados concorrentes, 50 tipos de destilados oriundos de 60 países. Eu acredito que também, na medida em que a cachaça foi ganhando esse status de uma bebida mais premium, né, ela também foi perdendo essa conotação mais pejorativa de uma bebida de terceira, quarta, quinta linha. Né? Essa conotação existe, esse preconceito sempre vai existir com pessoas que não conhecem o mercado. Né? Eu te falo, a gente vai muito para o Sudeste e para o Sul, que a maioria dos meus clientes estão situados nessas duas regiões. A turma fala de cachaça como se fosse o melhor realmente destilado. Eles valorizam muito essa questão, entendeu? E tem uma carta específica de exato, tem muitos cachaça, produtores, né, de qualidade na região também. Hoje se produz cachaça de qualidade no Brasil todo. E falando das premiações, hoje a gente alcançou 25 premiações internacionais, passando por 7 países, e mais 23, são 48 no total, nacionais. Então, todos os nossos produtos de linha, a gente sempre escreve em concurso para ter um resultado, assim, um feedback dos especialistas, para ver se aquele produto realmente ele vai vingar no mercado, entendeu? Então, com isso, a gente consegue valorizar um pouco cada produto e dar um status para a marca de um produto premium, um produto premiado, lógico, mantendo a qualidade desde do produto líquido à questão da embalagem também. Entendi. Hoje esse ecossistema da cachaça, ela é forte em todo segmento, em toda a região nossa, né, na região Nordeste. Eu acho que todos os estados eles derivaram para essa rota da cachaça, Rio Grande do Norte, Paraíba, próprio Pernambuco, que era a região, inclusive, que, digamos assim, foi a porta de entrada para os engenhos, né, lá no passado, e, portanto, elas foram se caracterizando como também um produtor de bebida. Na sua visão, como é que você enxerga o mercado especificamente de cachaça no Nordeste e como é que você projetaria, digamos, a bebida internacionalmente? Como a gente vê hoje, por exemplo, o uísque, o vinho, o gin, né, e tantas outras bebidas, inclusive sul-coreanas, já entrando no mercado brasileiro. Hoje já é uma realidade a entrada da bebida, da cachaça especificamente, no mercado internacional? O mercado internacional, hoje, a cachaça exporta cerca de 1% do que se produz. Apenas 1% do que se produz. Hoje, no mercado nacional, a gente produz 1,4 bilhões, 1 bilhão e 400 milhões de litros, mas só que 70% a 80% disso são as grandes indústrias. Aguardentes, Pitu, 51, Ipioca, Velho Barreiro. Mas aí já são numa categoria diferente, né? São categorias diferentes, mas 90% das exportações são dessas grandes indústrias. Entendi. Mas a gente só consegue exportar 1% do que se produz nacionalmente, incluindo essas grandes indústrias. Então, assim, o mercado está muito aberto. Tem algumas marcas... Só para eu entender, essa questão de só exportar 1% é porque o mercado internacional ele ainda não entendeu a importância da bebida, né, ou a característica da bebida, o que é que ela agrega, enfim. Como eu te falei, 90% são eles que exportam. Então, ele não, além de você ver que não tem uma cachaça, não é uma cachaça de qualidade. Ali era conhecido classificadamente como aguardente, e eles mexeram os pauzinhos na legislação, e de 3 anos para cá eles já podem chamar de cachaça. Então, a nossa turma do setor de cachaça de alambique já mudou a classificação no final do ano passado para ser cachaça de alambique. Realmente você tem que ter um alambique de cobre, não pode ser de inox, não pode ser de coluna em larga escala. E aí é uma briga nos dois setores. Mas, voltando para a sua pergunta, o mercado ainda precisa conhecer cachaça
prêmio, cachaça de qualidade, mas tem muitos produtores no Brasil que já exportam para mais de 20 ou 30 países. Legal. Então, assim, eu conheço alguns produtores no Rio Grande do Sul que 80% da produção do cara já é para exportação para a Europa, Estados Unidos e alguns ali na Ásia. E o Nordeste hoje já ultrapassou a parte, por exemplo, a Paraíba já produz mais cachaça do que Minas. Os 3 maiores produtores de cachaça de alambique do país estão na Paraíba ali. Então, o paraibano ele tem muito essa questão de ser bairrista, mas se produz muita cachaça de qualidade e 90% do que se produz lá é consumido dentro do estado. Então, acho que falta um pouco dessa cultura a gente trazer aqui para Alagoas. A Rota da Cachaça é uma iniciativa dos engenhos, do SEBRAE e de uma instituição chamada Estância do Agreste, que iniciou essa instituição, que é uma associação, para criar novas rotas, mas, primeiramente, estava mais fácil e já mais adiantado as cachaçarias. Então, elas precisaram se adequar a algumas coisas para entrar no setor turístico e já está iniciando. Então, a Secretaria de Turismo, junto com o SEBRAE, junto com o Governo do Estado, está apoiando todo evento que vai fazer de turismo fora do Estado, leva a Rota da Cachaça como um dos produtos. Já recebemos, é um produto turístico também, É né? um produto que já está funcionando e eles estão divulgando e a gente está recebendo sempre visita que eles falam que é um fantu, que é agentes de viagens e operadoras para conhecer o destino e depois vender. Hoje, quantas cachaças nós temos aqui produzindo em Alagoas? Tem uma ideia, mais ou menos? Não passa de 10 engenhos em funcionamento, mas apenas 5 estão legalizados. Esses outros estão iniciando as atividades, solicitando legalização pelo Ministério da Cultura, aí depois tem Cefaz, Receita Federal. É um processo que demora aí mais ou menos de 1 a 2 anos. Mas apesar deste número não ser grande, muito pequeno. As 5 que a gente tem hoje, ela tem referência nacional. Tem. Né? Elas são 5. bastante reconhecida pela qualidade do produto, né? E pela forma como se apresenta no mercado. Né? Exato. A embalagem fala muito na hora da venda? Fala, a embalagem fala muito, o trabalho de marca fala muito, mas o que a gente sabe que vai continuar o cidadão comprando não é só a questão da embalagem. Hoje tem muita facilidade, mas aqui em Alagoas a gente produz cachaça com muita qualidade, não deixa a desejar para nenhum outro estado do país. Mas, como eu te falei, hoje se produz cachaça de qualidade no Brasil todo. Então, vai muito de quem está consumindo, do consumidor. A cachaça é diferente dos outros destilados, porque a gente tem mais de 30 madeiras para envelhecer. Os outros destilados só é o carvalho, ou americano ou francês, entendeu? Então, a expansão sensorial, de sabores, de aromas, é muito mais complexa do que qualquer outro destilado. Então, quando a gente vai oferecer um produto para o consumidor, a gente tem que testar bastante o tempo de maturação, a acidez, a graduação alcoólica, se ela maturou, se ela está mais, eu posso falar, redonda, que não vai queimar, não vai agredir o teu organismo. Isso existe muita técnica, muito estudo para poder. O pessoal fala, pô, mas tu tem que provar as cachaças? Tenho que provar a cachaça. Às vezes, 8 horas da manhã. Não se prova vinho, não se prova uísque, por que não tem que provar? É um trabalho que faz parte da minha rotina, entendeu? Nem sempre precisa ingerir, mas para poder deixar o produto no ponto que a gente acha que tem que ir para o mercado. A cachaça também, ela, além de bebida, né, para degustação, ela também faz parte da culinária brasileira hoje, né? O fato de ter hoje a bebida integrando a culinária brasileira, isso também coloca a bebida em um patamar diferenciado, porque, em geral, a gente vai, digamos, num restaurante, aí vai pedir uma carne e tal, aí faz com redução de vinho e tal. Cachaça é do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Eu já praticava já. Eu não sou um bom cozinheiro, mas um churrasqueiro sim. Então, assim, deixar um... Você deve ser da minha turma. Come mais do que cozinha. Exato. Gosto de provar. Então, assim, cachaça já fazia a cachaça, um carré de carneiro já marinado de um dia para o outro na cachaça, com outros ingredientes. Na hora que você está flambando uma carne, você pode usar a cachaça, ela tem um alto teor alcoólico que vai dar uma flambada boa. Além de fazer também sobremesas. Eu fui para alguns jantares harmonizados, normalmente em São Paulo, no Paraná, onde a cachaça, tanto ela servia como um acompanhamento,
como também ela fazia parte da receita dos produtos não, das comidas, né? Dos pratos, das entradas e da sobremesa também. Então, a alta gastronomia ela já está reconhecendo a cachaça como um ingrediente premium para fazer parte da mesa, né? Do dia a dia. É que talvez assim, quando a gente fala da cachaça, né? Tanto eu quanto acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, se depara muito com a cachaça da estrada, né? Normalmente tem aquele recipiente de vidro gigante, cheio sem rótulo, de cheio caju, enfim, todo tipo de fruta. Raiz. Cheio de raiz. E aí o cara diz, eu vou tomar um pouquinho dessa cachaça, né? E ela é uma bebida que ainda sofre com esse método de degustação. É claro que isso também é parte cultural de algumas regiões. Mas esse processo tem mudado e tem tornado a bebida diferenciada. Você acredita que é possível que dentro de muito pouco tempo, ou se não pouco tempo, um pouco mais adiante, a gente possa enxergar de que, assim como o vinho tomou conta do mundo enquanto bebida, né, produzida em várias regiões, a cachaça também chegará a esse patamar de ter, inclusive, lojas mais especializadas, né, como a gente vê hoje, até mesmo o Clube do Vinho e tal. Nós vamos chegar a esse patamar de ter o Clube da Cachaça para fazer a comercialização e lojas especializadas nesse segmento de bebida? Sim. O Clube da Cachaça eu já pratiquei lá na minha loja, na adega, há 20 anos atrás. Então, 20 não, uns 15 anos atrás. Então, Mas assim, é como assinatura, recorrência, isso. como quem recebe. Cabe aos produtores. Hoje existem vários especialistas no ramo de cachaça, por mais que você não conheça, mas tem sommelier de cachaça, tem cachacier, cachacista e por aí vai. Acho que eu vou recomendar para uns amigos. Porque não vai só da produção, né? A gente acabou de falar da parte da gastronomia e a questão da valorização. Então, cada parte do setor, seja o garçom, seja o chefe de cozinha, seja o maître, seja o sommelier que está na adega, nos empórios prêmios. A cachaça hoje, você vai aqui, vou dar um exemplo, um Palato ou Unicompra, você vai ver. Hoje você já tem prateleira. Já tem prateleira para cachaça. Eu rodei semana passada, eu fiquei do dia 15 ao dia 27 no Paraná e em Brasília fazendo feira, mas eu visitei com meus representantes inúmeras lojas, prêmios, tipo Palato aqui. Eu digo Palato como referência porque é um supermercado, um empório prêmio. Então, inclusive local, né? Exato, local. Então, onde lá era só de bebida. Não tinha parte de frio, só de bebida, onde tinha todas as cachaças. As nossas cachaças alagoanas estavam presentes, então, com muito orgulho. Então, eu acho que essa tradição ela vai subir, vai chegar, né? Como eu te falei, na Paraíba, a valorização da cachaça já está em outro patamar. Já está em outro patamar. Então, a rota da cachaça está vindo para ajustar isso. Isso eu creio que vai ajudar muito. Eu te falo, quando eu recebo visita de clientes, a gente terminou, né, coincidindo a minha parte do turismo com o engenho, com a outra atividade que eu não sonhava, mas caí de paraquedas e hoje sou muito feliz pelo que faço. Então, eu posso estar mostrando e quebrando todos os paradigmas. Então, o pessoal, cara, é assim que se faz cachaça, com todo esse cuidado, com toda essa higiene, partes de processos separadas e respeitando o que tem que ser feito para poder, né, é o manual de boas práticas de fabricação. E o tempo que ela fica nos barris, e não é só dizer assim, vou colocar no barril, vou deixar lá e vou esquecer, quanto mais tempo, melhor. Não, se o barril for novo, ele vai estragar a cachaça com mais de 2 anos. Então, a gente tem que ter um cuidado, né, uma sensibilidade muito boa e muito conhecimento para estar trazendo um produto realmente prêmio de qualidade para a prateleira. Então, a partir do momento que está começando a disseminar a parte da gastronomia, usando cachaça para fazer alguns pratos, você harmonizando uma cachaça branca com a carne. O nordestino tem muita mania de usar fruta, né? Exatamente. Então, a gente lá... por isso faz parte da cultura, né? Exato. A gente lá serve uma mesa de frutas, faz um coquetel com algumas bebidas que estão surgindo, são os licores de cachaça, licor fino, licor de cravo e canela, bananinha. Então, isso vai começar a trazer a turma jovem. Para que comprar uma garrafa de vodka,
Para que comprar uma garrafa de gin e saborizar muitas vezes, né? E jogar Red Bull e saborizar. Então, você pode fazer com a cachaça. Então, a gente está... os engenhos estão aumentando o seu portfólio com essas bebidas mais leves. E, inclusive, já existe as ices de limão, de laranja, de frutas vermelhas, com a base de cachaça. Então, e você não... Porque o pessoal, às vezes, tem na memória aquela ressaca que ele teve de aguardente ruim, né? Quando o jovem toma tudo para ficar bêbado e não para apreciar. Então, a gente sempre costuma dizer... Não apreciar... coloque o seu passado para estragar a bebida. Exato. Apreciar com moderação. Lógico que a gente bebe para ficar mais animado, socialmente, fazer... São vários motivos. Então, procura um produto de qualidade, que eu garanto que se tu estiver bem alimentado, com um espírito bom, a ressaca não vai chegar nem perto. Para terminar, olhando para o futuro, 20 anos de marca, 20 anos mais, onde Sim. estará a Gogó da Ema? Cara, eu creio que no mercado internacional não faltou oportunidade. A gente já teve muitas oportunidades, tanto com o SEBRAE como com a Federação da Indústria, rodadas de negócios, já mandamos alguns produtos, mas eu vi que tinha muito mercado nacional para ser conquistado. Então, assim, hoje a gente vende para mais ou menos 20 estados aqui no nosso país, e com frequência são 12, Sudeste e Sul. Nordeste vende bastante também, mas eu creio que a gente tem muito mercado aqui para se conquistar. E, se Deus quiser, vai pintar alguma parceria para que leve ela mundo afora. Empreender é fácil? Não é fácil. Mas se a gente souber se capacitar, as coisas funcionam no dia a dia. É como a roda gigante, né? Você vai se capacitando, você vai aprendendo, tem alguns obstáculos, mas eu acho que no dia a dia a gente vai superando ele um passo de cada vez. Se você tiver que dar um conselho para quem está nos assistindo, nos ouvindo, qual é o conselho que você daria a quem quer empreender ou quem já empreende? Vem, procura o SEBRAE, né? Faz um Empretec, faz um curso de formação de preços. Você já fez Empretec? Já, e mudou muito a chave do meu raciocínio. Então, assim, procura se capacitar, que as dificuldades a gente vai ter todos os dias, os obstáculos, mas com a capacitação a gente aprende a superar isso aí. E o mercado é gigante, tem espaço para todo mundo. Empreendedor é um apaixonado? Sim. Se não for, é muito ruim você se levantar e, mais um dia, desculpa a palavra, naquela rotina chata, isso não existe. Mas esse é o dia a dia mesmo do empreendedor. Mas a minha rotina ela tem que ser agradável, entendeu? Então, eu adoro pegar o carro, encher o carro de mercadoria e viajar mundo afora, conhecer novas empresas. Os concorrentes eu considero que não são inimigos, a concorrência a gente está junto fazendo o setor, tem mercado para todo mundo, então você sempre aprende conhecendo outras fábricas, o seu concorrente, conhecendo seus clientes. No dia a dia, a estrada é o meu caminho. As redes sociais hoje estão repletas de empreendedorismo mágico. Você empreende agora e no outro dia já está milionário. É isso mesmo? Não creio. Muita fantasia aí, mas não é tão fácil assim não, hein? Já são 20 anos. Já são 20 anos. É isso. Tomara que tenha mais 30, 40 pela frente aí. Não sei. Mais 200 anos. Quem sabe? Vamos que vamos. Não é possível? Com certeza. Aí tem a geração que vai dar continuidade. Né? Henrique, amigo, obrigado pela aula aí, né? E você que está assistindo, que está nos ouvindo, está vendo que o empreendedorismo ele tem que ser um empreendedorismo com propósito, com paixão, isso, sabendo que tem que vencer todo dia uma fase, mas também tem que olhar para o futuro, porque se não olhar para o futuro, você não aproveita as oportunidades do mercado. Exato. Crise vai existir em algum momento, mas crise é oportunidade. Os orientais já nos ensinaram, né, essa questão. Então, eu tenho só, Henrique, a te agradecer, feliz, né, por ouvir essa história. Muito obrigado também. E mais do que isso, a cachaça não é só a paixão, o empreendedorismo também é uma paixão. E temos que ainda vencer algumas barreiras que existem, alguns preconceitos. Mas acho que a Gogó da Ema, acho que o estado de Alagoas, especificamente na cachaça, né, apesar de 5 apenas estarem ainda em atividade de forma legalizada, mas isso mostra a força do empreendedorismo alagoano, mas sobretudo desse setor. Então,
Obrigado. Eu que agradeço. E sucesso. Muito obrigado. E fica com a gente, assista os outros episódios e os próximos episódios que ainda virão. Sucesso para você.